Bom dia. Bom, hoje nós cristãos comemoramos Domingo de Ramos, amém? E eu quero trazer um pouco do que a Bíblia fala sobre o Domingo de Ramos, para que a gente possa entender de onde veio, por que nós comemoramos e por que isso surgiu na nossa época. A primeira impressão que você tem de alguém, ele tem um grande viés cognitivo. Tem uma frase que fala assim: ninguém tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E isso é fundamental para que a gente possa entender o que aconteceu nesse Domingo de Ramos. Porque nós normalmente esperamos de alguém aquilo que a gente anseia receber. E normalmente a gente sempre anseia receber mais do que a pessoa pode dar. Então, o nosso olho, que é a sensação, vê em mente e interpreta com base no quê? No que nós sabemos, no que nós gostamos, nas experiências que nós vivemos, enfim, um monte de outras coisas. E quando você vê alguém entrando, você sempre automaticamente faz uma leitura daquela pessoa. Isso daí é automático, não tem como você muitas vezes combater isso. Você pode até parar de começar a pensar no meio do teu pensamento, mas a hora que alguém entra, a hora que você conhece alguém, a hora que você está numa festa e vê alguém entrando, a primeira coisa é você já montar na sua mente um escopo de quem aquela pessoa é. Minha mãe era mestre nisso. Minha mãe era fantástica nisso. Nós estávamos numa festa, entrava alguém, ela já... fazia o download. Eu não vou completar, mas tá tudo bem. Porque normalmente a gente é assim, a gente vai analisar as pessoas conforme o nosso gosto. Se a pessoa está vestida bem ou mal, é conforme o seu gosto, conforme as coisas... Ela nem sempre foi assim. Então, a gente tem essa análise em nossas vidas, né? A gente tem essa questão de olhar. E a entrada de toda pessoa em algum lugar é muito importante. A postura que você tem, como você está vestido, como você se comporta. As pessoas olham isso, percebem isso. Então, eu quero trazer hoje para vocês a visão de uma entrada triunfal que levou a se chamar esse Domingo de Ramos que nós estamos vivendo hoje, há 2000 anos atrás. Mas lembrando que isso já foi previsto há mais de 500 anos atrás. E eu quero hoje poder conversar com vocês sobre isso. E portas, entradas, né? Quando você chega no lugar, ela tem um significado muito importante na Bíblia. Tanto é que a gente tem em Êxodo, ele fala sobre as portas ungidas, para que o anjo da morte não passasse dentro das casas. Isso era a Páscoa. Então a Páscoa não é algo que veio de agora, é algo que já estava sendo comemorado há 2000 anos atrás, na saída do povo do Egito, né? Foi o último dia que eles permaneceram no Egito para poder entrar no deserto e ali, depois de 40 anos, conquistar a terra prometida. Então a gente tem estudado isso aqui às quartas-feiras. A porta do Jardim do Éden, que é narrado em Gênesis 2, que depois ela foi lacrada por 2 anjos, e os anjos permanecem ali com as suas espadas flamejantes, não permitindo com que ninguém entre. Nós temos as 12 portas de Jerusalém, e essas 12 portas, cada uma tem um significado. E esse significado é muito importante, porque você tem a porta das ovelhas, a porta do comércio, você tem a porta que leva ao templo e assim por diante, onde entrava o exército, onde era descartado os rejeitos da cidade. Então, cada porta tinha um significado. Mas eu quero falar de uma que se chama Porta Dourada, a qual Jesus entrou em Jerusalém. E essa Porta Dourada, ela também é chamada de Portão Dourado, também é chamado de Portão da Piedade, Portão da Vida Eterna, e é hoje um dos 8 portões das muralhas da cidade velha de Jerusalém. E
que faz uma alusão às portas que nós vamos ter na Nova Jerusalém também, que é a cidade que vai vir do céu, a noiva ataviada. Então a entrada de Jesus, ela foi decretada há 500 anos atrás, antes de Cristo, no livro do profeta Zacarias. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Zacarias 9, verso 1. E você que está do lado pode ajudar alguém a achar Zacarias 1. Ou melhor, 9, 1. Ajuda ela aí, Arnaldo. É velho. A partir do verso 1. Todos acharam? Zacarias estava dizendo assim: o peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, e seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se voltam para o Senhor. E também Amate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro fino como lama nas ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon haverá e temerá, também Gaza e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida e o rei de Gaza permanecerá, e Ascalon não será habitada. Essas cidades eram 5 cidades bem fortes, naquela faixa de Gaza que tem hoje em Israel, onde existia um comércio muito forte. Então, Zacarias está decretando uma palavra forte sobre a vida deles. Em um bastardo habitará Asdote, e exterminarei a soberba dos filisteus. Todas essas cidades, elas tinham um Baal como um deus de adoração. E lembrando que uma cidade que tem um bastardo como rei, era muita humilhação para elas. Então Zacarias aqui estava decretando que um bastardo ia ser rei sobre Asdote. 9:7. E da sua boca tirarei o seu sangue, e de dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. E aqui é que está os 2 versículos chaves de hoje. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filha de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e ao seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Então, Zacarias estava há 520 anos decretando como o Salvador, que traria paz a Jerusalém, ia entrar na cidade de Jerusalém. Então aqui ele já estava falando, olha, vai entrar montado num cavalo, ou melhor, num jumentinho. E assim, Zacarias profetizou sobre essa época em Jerusalém, que a gente comemora até hoje. Uma coisa bem interessante é que o título de Messias
significa profeta, ungido, sacerdote, rei e libertador. Ungido, cuja vinda os judeus ansiosamente esperavam. O judeu, toda vez que passava por uma opressão, as palavras de Zacarias, de Isaías, que eram profetas daquela época de 500 anos antes de Cristo, vinha muito forte neles, porque a promessa era que sempre Jerusalém ia ser salva e tirada de qualquer opressão que ela estivesse vivendo. Então, quando eles estavam sob opressão, as palavras dos profetas de Zacarias, de Isaías e muitos outros vinham muito à tona no coração de cada um deles. Agora, imagina você vivendo numa cidade opressa, onde os romanos estavam ali inteiramente oprimindo o povo judeu, fazendo com que o povo judeu deixasse até de lado as suas crenças espirituais, fazendo eles politicamente montados para que a política romana pudesse alcançar e dominar tudo aquilo, e, consequentemente, a hora que eles dominassem toda a política, eles iam colocar os seus deuses ali para poder, cada um, adorar a quem eles queriam. Então, era um domínio, era um princípio de um domínio. Então, primeiro eu domino politicamente, depois eu domino espiritualmente, e aí eu faço a manipulação de quem eu quero que eles façam. Era fácil. Ponto, era isso que eles queriam. Então, toda vez que a gente pensa em libertador, a gente pensa no quê? Um cara forte, um rei poderoso, com um exército gigante, que pudesse nos tirar da opressão. Então, quando você está numa briga, né, você sempre vai achar que alguém vai vir te salvar. Ou seja, a nossa mente diz, quem vai me salvar vai tirar o agressor de cima de mim, destruir esse agressor, despojá-lo de tudo que ele tinha e colocar um governo novo que vai agradar o meu coração. Então, o povo judeu sempre teve isso em mente, sempre teve essa questão de ter esse libertador. Agora, eu quero ler com vocês Mateus 21, a partir do verso 1. Tudo isso que nós vamos ler agora aconteceu no domingo de Ramos, lá na época de Jesus, em Jerusalém. Mateus 21, 1, diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta, presa a um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-me-a. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admiste, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E essa é o que nós acabamos de ler, o que Zacarias tinha decretado ali no versículo 9. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumentinha e o jumentinho, a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este?
E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Isso é uma referência, e aí eu quero que você esteja imaginando Jesus adentrando na cidade santa, Jerusalém, sendo ovacionado, dizendo: Jesus, hosana nas alturas, Jesus, filho de Davi. E as pessoas, era comum naquela época, quando uma autoridade entrasse na cidade, que eles tirassem as suas capas e pusessem no caminho, demonstrando respeito com ela. É daí que veio o tapete vermelho, tá? Então esse tapete vermelho que a gente vê por aí é uma referência a uma honra dada às pessoas importantes que estão adentrando em algum lugar. Só que naquela época, a multidão que estava com Jesus, às vezes alguns deles não tinham tantas posses de possuir uma capa. O tecido naquela época era caro. Então eles cortavam ramos e colocavam ali na frente para que ele pudesse passar por isso, como símbolo de uma honra dada àquele que viria salvar o povo de Deus, salvar o povo judeu. Por isso que é chamado de Domingo de Ramos. Foi a entrada de Jesus no domingo, onde as pessoas colocavam capas e ramos das palmeiras para que ele pudesse passar e adentrar ali, né? Alguns dormiam, dona Olga, mas isso não tem problema. Fica tranquila. Ele está descansando no Senhor. Então, e foram ter com ele. Então, o que dizia lá Isaías 56, verso 7. Abre aí. Isaías 56, verso 7. Cinquenta e seis, né? Eu falei. Eu vou ler a partir do 6. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis na minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mais uma vez, existe uma declaração lá em Isaías, antes de Cristo vir, sobre essa frase que Jesus falou quando ele estava ali no templo, vendo o que tinha acontecido com aquele momento. Por que Jesus entrou ali, derrubando todas as mesas, virando as mesas e libertando as pombas? Nós precisamos entender que templo era um lugar de sacrifício. Naquela época ainda se fazia sacrifício. Então, as pessoas, como nós já estudamos em alguns livros do Antigo Testamento, o que acontecia? Elas separavam do seu rebanho um cordeiro, uma pomba e assim por diante. Um cordeiro sem defeito, aquele que estava perfeitinho para ser entregue ao Senhor. Mas, com o passar do tempo, o que aconteceu? Veio o tumulto, veio os momentos que você tem que trabalhar mais do que cultuar o Senhor, que você precisa ganhar mais dinheiro. Então, estes cambistas montavam o seguinte: no domingo, quando era o dia de entregar suas ofertas para o Senhor, eles montavam as banquinhas na frente do templo e começavam a vender. Então, você trouxe a sua pomba para ofertar? Não. Olha, eu tenho uma pomba aqui perfeita, muito bonita, custa tanto. Então a pessoa não tinha mais
na consciência dela de criar algo, de pegar algo, de cultivar algo e entregar para o Senhor. Isso era feito com frutas, era feito com os animais, era feito com várias coisas, com moedas. Eles pegavam o dinheiro e pagavam, era muito mais fácil. Então, aquele sacrifício verdadeiro que era na mente de eu vou ofertar para o Senhor algo que é meu, já não era mais isso. Eu vou comprar qualquer coisa, o que eles estiverem vendendo. Eu não me preocupo mais em ir em casa e separar a minha oferta para Deus. Eu vou lá e dou qualquer coisa. Eu dou as moedinhas que sobrou, ou faço o que tem de sobra. Então, aí quando lembra da oferta, numa oferta, vai lá ver no carro se tem alguma coisa. Não era mais assim. Então, era dessa forma. As pessoas não cultivavam mais o sacrifício como uma oferta de gratidão, algo que eles entregariam com perfeição ao Senhor. Então os cambistas se aproveitavam disso. Eles iam lá, compravam qualquer coisa que tinha ali e ofertavam no altar do Senhor. E aí Jesus vê aquilo lá e fala assim, olha, o que vocês estão fazendo é uma violação ao templo do meu Pai. E aí ele cita Isaías 56:7. A minha casa será chamada casa de oração. Então, nesse momento, ele se refere a isso como dizendo assim, olha, vocês perderam a essência da oferta, vocês perderam a essência do sacrifício, vocês perderam a essência do que é se entregar em sacrifício. Então, ele começou a virar todas as mesas ali e foi aquele rebuliço. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele curou a todos. Aquele que era necessitado, nesse domingo de Ramos, todos os que eram coxos, cegos e tinham alguma deficiência, buscaram a Jesus depois desse episódio, e ele curou todo mundo. Olha só, a entrada de Jesus não foi apenas um fato premeditado lá de trás, ou profetizado lá de trás, mas foi algo que veio para mostrar no mundo espiritual de que a entrada de Jesus na nova cidade de Jerusalém, naquela cidade santa, era para libertar os cativos. E aí eu volto. Qual que era a impressão que o povo judeu tinha de quem seria o salvador deles? Um guerreiro com uma espada, montado no seu cavalo branco, para libertar o povo e expulsar os romanos de lá. Eles não entendiam a parte espiritual de tudo isso, de que Jesus vinha para libertar os cativos, mas os cativos que estavam enfermos, que precisavam ser curados, que precisavam ser sarados. E uma coisa muito importante, ali começa a jornada depois de 7 dias para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali teve a cruz, uma semana depois teve a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Então ele estava falando assim, olha, vocês estão entendendo errado. A libertação que eu quero trazer não é só para Jerusalém. Todos os povos declararão que a minha casa será chamada casa de oração. O que eu estou fazendo aqui não é apenas seleto para um povo, mas é para todo aquele que nele creia, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele já estava começando o seu caminho para a crucificação. Então, nesse domingo de Ramos, a gente vê que em uma semana ele vai de todo adorado, de todo recepcionado, à morte e colocado do lado de bandidos crucificado. Em uma semana a vida dele faz uma reviravolta. Mas era necessário para que essa palavra pudesse alcançar a gente hoje. Para que a gente pudesse entender de que aquele domingo que ele entra, que todo mundo começa a estender as suas capas e os ramos para que ele pudesse entrar na Nova Jerusalém, ele fosse o início de uma transformação que nos alcançaria 2000 anos depois. E nisso, ele vai provando, ele vai falar assim, olha, vocês não podem mais fazer isso. Isso daqui o meu Pai não quer mais. Ele não quer mais que você venha e achar que dinheiro pode comprar qualquer coisa. Dinheiro não compra qualquer coisa. Dinheiro não compra adoração, dinheiro não compra a sua oferta. Dinheiro, a quantidade que você põe aqui não interessa para o Senhor. É como você oferta para o Senhor.
Não é quanto, é como. E como você entrega a tua oferta a Deus é que interessa. E ali, naquele momento, que ele cita Isaías, que a minha casa será chamada casa de oração, ele começa um rebuliço na mente daquela pessoa. E ali ele chama os coxos, os feridos, os enfermos, ele sara a todos eles. E aí eu continuo, 21:14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. No verso 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, filho de Davi, eles indignaram-se e disseram-lhe, os sacerdotes e esses escribas perguntando a Jesus, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Toda vez que Jesus era confrontado, ou se encontrava numa situação, ele estava cumprindo algo que as Escrituras Sagradas estavam falando. E quando ele fala que pela boca dos meninos e das crianças de peito, tira-se o perfeito louvor, ele estava tendo uma referência com o Salmo 8, verso 2. Então abre aí, Salmo 8, verso 2. Salmos 8, verso 2. Tem paciência comigo que eu estou com um aplicativo novo de Bíblia aqui. Eu vou ler a partir do verso 1, tá? Para o mestre de música... Para o verso de música, conforme a melodia, os lagares, hinos de louvor de Davi, Senhor, nosso Deus, soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando Jesus declara Salmo 8, verso 2, esses homens se calam. E olha, eles eram escribas, eles eram sacerdotes, eles conheciam o Antigo Testamento na palma da mão. Mas quando Jesus cita isso, eles não têm como contestar o que estava acontecendo naquele momento. E para mim isso é uma coisa fantástica, porque aquele homem que acabara de adentrar, sentado num jumentinho, para se concretizar o que Zacarias disse. Ele entra no templo, vira todas as mesas, falando o que Isaías estava falando. E de repente ele se declara, ele é acusado de falar assim, você está ouvindo o que essas crianças estão falando? E ele cita o Salmo 8, verso 2, aqueles homens não tinham como contestar que Jesus conhecia a palavra de cabo a rabo. De Gênesis a Malaquias, ele estava ali, inteiramente cumprindo o que se dizia do Antigo Testamento. E continuando, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Aquela porta dourada, depois que Jesus adentrou ali, ela vem sofrendo ataques físicos e espirituais. E é muito engraçado porque todos eles estão tentando fazer com que aquilo acontecesse, e cada vez que eles vão fazendo as coisas acontecerem, parece que mais congrui ou mais vai para o encontro daquilo que Jesus está querendo fazer. Do lado de fora, aquela porta que Jesus entrou, ela é uma porta que leva direto para a esplanada do Templo de Jerusalém.
Do lado de fora da porta, a vista se abriria para o Vale de Cedron e o Monte das Oliveiras poderia ser visto um pouco mais adiante. Talvez por causa do grande significado religioso do portão para os judeus e cristãos, como a rota para para Jerusalém, do Messias, acreditava-se que Suleimã selou aquele portão. Suleimã foi um rei que quis, de uma forma ou outra, combater o que as Escrituras diziam. E então, ele pega e manda construir, primeiramente, um cemitério na frente daquela porta que Jesus entrou, e ele sela aquela porta. Então ele fala assim, essa porta não vai mais ser usada. Isso foi 500 anos depois de Cristo. Essa porta não é mais usada e eu faço um cemitério aqui. Primeiro, o selamento da porta era para que ninguém entrasse. Como existia uma profecia que Jesus ia voltar por aquela porta, ele falou assim, eu fecho a porta e ninguém entra. Como tem uma profecia de que o sacerdote não pode pisar em cemitério, que ele ficaria impuro, na cabeça dele também estava assim, bom, eu monto um cemitério bem na frente aqui, ele não vai poder entrar, porque a porta está selada, e se ele pisar ele fica impuro. E a profecia diz que um sacerdote puro iria adentrar sobre aquela porta. O que fazer? E aí Ezequiel 43:1 diz assim, então me levou à porta... Ezequiel 43:1. Então me levou à porta que olhava para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. As duas barreiras foram construídas na tentativa de impedir com que isso acontecesse. Então, o cumprimento dessa profecia, o sultão, Solimão ou Sulamei, não esperava e que, selando as pedras com pedras e a porta no caminho do Oriente, 1541 anos depois, ele cumpriu involuntariamente o que Ezequiel 44 dizia. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olhava para o Oriente, a qual estava fechada. Até remando contra, a turma colabora para que as profecias sejam cumpridas. Ezequiel 44:1 e 2. Eu vou continuar agora no 2. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela e por isso permanecerá fechada. A ideia era essa, bloquear tudo o que estava escrito nas Escrituras. Mas, involuntariamente, ele faz com que tudo se cumpra nas Escrituras. Olha só aqui, deparando-se com tantos obstáculos, de que forma o Messias, ou seja, o Senhor Jesus, poderá passar por aquela porta para assentar-se no templo de Deus e reiniciar o cumprimento das profecias. Deus, Ele é especialista em criar caminhos onde não há. A hora que você acha que está tudo perdido, Ele abre uma porta. Ele separa alguém. Ele faz uma reviravolta. Ele é um estrategista tremendo. Ele mesmo criou um caminho seco no Mar Vermelho. Sabe, não tem o que parar ele. Quando for atravessar o Jordão, mais uma vez ele deixa o Jordão seco para que as tribos possam passar ali e conquistar a terra prometida. Toda vez que o seu povo estava em aflição, Deus era expert em abrir um caminho para tudo isso. Olha só o que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus. E então verão vir, eu vou ler Lucas 21, de 27 a 28. E então verão vir o Filho do Homem, numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer,
olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava em cima, sobre ele. E a glória do Senhor se alcançou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Aqui nós temos duas figuras de como ele vai entrar. Primeiro, ele diz que ele estaria sobre os anjos e sobre as rodas. Ou seja, Jesus estaria em cima de anjos e de rodas para que pudesse adentrar sobre essa porta. E essa porta, a Bíblia diz que ele vai estar com um pé no Monte das Oliveiras e o outro no monte, e essa vai se fender, assim como se fendeu aquela cortina que cobria o Santo dos Santos, que nós vamos falar sobre ela no domingo que vem. Ela veio de cima embaixo, se abriu, para que todos pudessem contemplar a glória do Senhor. Então, eu falo assim, eu não sei qual que é o problema que você está passando hoje, mas eu sei que Deus tem uma estratégia para te livrar de qualquer situação. Sabe, a nossa porta é Jesus. Os nossos ramos e as nossas capas não são oferecidas ou colocadas a qualquer um. É colocada ao Filho do Deus Todo-Poderoso. Aquele que nasceu de uma virgem, que habitou entre nós, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Jesus em que abre as portas que nós estamos precisando, que nos abre a porta da vida eterna e fecha daquela que a gente tinha condenação para sermos mortos. Ele é um Deus que abre todo o caminho do seu povo que ele precisa. Ele te livra do cativeiro, da mão dos inimigos, da palavra mentirosa, do julgamento errado. Sabe, é um Deus que vai te colocar em lugares que você nunca pensou estar. Porque Ele é um Deus que se agrada em ver, sabe o quê? Os inimigos caírem diante de nós. Você pode ler o Antigo Testamento inteiro. A dominação sobre a terra prometida, sobre aquilo que Ele prometeu, todos os inimigos caíram diante do povo de Deus. Sabe quando o inimigo teve vitória? Quando o povo de Deus se afastou do Senhor. Então, esse domingo de Ramos é algo para que a gente possa resistir nesse tempo todo que existe. Eu não sei se você já pensou no domingo de Ramos dessa forma, de que o que nós temos estendido para o Senhor, o que é que nós temos dado para o Senhor como honra, para que Ele possa estar agindo em nossas vidas. Como eu tenho me comportado em relação ao que o Espírito Santo fala dentro de nós, para receber que essas portas possam ser abertas. Você não precisa fazer nada. Você precisa somente entregar o teu coração, entregar a tua vida para Ele, e Ele vai abrir todas as portas. Agora, saiba também que a hora que a gente se desviar e não quiser mais que Ele esteja no controle, Ele vai te entregar o que você quer. Você vai estar à mercê das tuas próprias vontades. E aí é destruição, sabia? Porque a nossa vontade, ela é pecaminosa e corrompida. Mas as vontades do Senhor são lindas, perfeitas e agradáveis. E olha, eu estava meditando nessa palavra e ontem, quando eu estava terminando de montar, Deus fala sobre uma cidade, uma igreja que estava em Pérgamo. Eu falei assim, eu já ministrei sobre essa cidade, eu não lembro aonde, Senhor. Eu falei assim, é Apocalipse. Eu falei assim, não, eu sei, mas o que tem isso? E olha só, quando a gente vai para o Apocalipse 2, no verso 12, Deus falou assim para mim, naquele momento, olha, isso que você vai ler agora, é justamente o que a gente vive nos dias de hoje. Isso que você
vai ler e que João escreveu há 2000 anos atrás, é o que nós vivemos hoje e nós precisamos abrir os nossos olhos. E quantas vezes você já me viu pregar sobre Apocalipse, sobre as igrejas aqui, e hoje isso vem de uma forma muito clara para mim. Apocalipse 2, verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiadas. Ele já se declara conosco como um guerreiro. E eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Então, quando ele se declara para nós com um homem que segura a espada de 2 gumes, eu já sei que vai ter uma batalha, mas que eu vou sair vitorioso, porque ele é o comandante do exército. E ele fala assim: conheço o lugar em que vives. E olha só que declaração forte. Onde se encontra o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo era uma cidade que tinha 2 altares muito fortes ali de adoração. Um a Zeus, que era o deus grego, que era adorado ali, uma estátua monumental, e a outra do imperador, que era o domínio que eles estavam vivendo. Então, ele estava cercado, Pérgamo estava cercada por uma adoração a um homem e a um Deus. A um homem que se julgava Deus na terra e um Deus que se julgava todo-poderoso sobre a terra. Que na mitologia grega, na espiritualidade grega, Zeus é o chefe. E aí, ele fala assim: eu sei aonde você se encontra, eu sei aonde você está sentado. Sabe, e eu trago isso daqui, eu sei aonde você trabalha, eu sei com quem você anda, eu sei o que as pessoas querem e falam a seu respeito. Você está no trono de Satanás, você está no meio de uma cidade que adora Satanás, que tem as suas idolatrias. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ele está dizendo o seguinte: não importa o lugar que você está hoje, não volte atrás, não saia daquilo que Deus determinou para a sua vida. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, permaneça fiel. Não importa o que aconteceu com os outros, permaneça fiel naquilo que Ele designou para você, naquilo que você tem de convicção com o seu coração, permanece firme em Cristo Jesus. Sabe, ele sabe que Satanás habita no mundo, e é verdade, porque a Bíblia fala o seguinte: eu entreguei este mundo ao Satanás. Então, se você olhar, a gente está cercado por tudo isso. Intenções, pensamentos, a mídia, a novela, o filme, tudo remete a essas coisas. Hoje, como se não bastasse querer manipular a nossa mente, hoje são com crianças, desenhos que fazem com que crianças busquem sacrifícios, busquem um monte de outras coisas, trazendo uma distorção do que é família, trazendo uma distorção do que é o pai, do que é a mãe, trazendo uma distorção do que é homem e do que é mulher, trazendo uma distorção de um monte de coisa que são colocadas desde criança para que a gente não tenha uma geração firmada no que é firme em Deus. É isso. Quando ele fala isso, é hoje, nós estamos vivendo isso hoje. Só que ele fala assim, tenho contudo contra ti algumas admoestações, porque tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos, sacrifícios a ídolos e se entregar à prática de prostituição. Além disso, tem também algumas semelhantes, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. E aí tem uma recompensa. Ele diz assim: ao que vencer, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca,
e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, a qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ele está dizendo o seguinte: olha, você tem se acostumado com o fermento desse mundo. Você não tem combatido como eu espero que você combata. Os teus pensamentos muitas vezes têm cedido a algumas tentações do mundo, a algumas distorções do mundo. Mas essa palavra que ele traz hoje, ele nos dá um alerta de que eu não tenho que me conformar com as coisas do mundo. Antes, o nosso pensamento tem que estar renovado naquilo que o Senhor tem dado para nós. Para que essas coisas não nos contaminem e nós fiquemos afastados daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, eu já me perguntei muitas vezes, se eu fizesse alguma coisa errada, eu não me daria melhor? Se eu usasse algumas outras coisas, eu não estaria melhor? Mas quando eu leio esse texto hoje, esse fermento que às vezes você faz alguma coisa e não tem nada demais, você não fere ninguém, não prejudica ninguém, mas você se dobra à idolatria do mundo. Você se dobra às questões políticas ou financeiras do mundo. Você quer levar vantagem. Você acaba sendo contaminado de pouquinho em pouquinho e você não percebe. É só um jantarzinho com o pessoal do trabalho. É só uma saída com o pessoal do futebol. É só uma rodinha conversando com o pessoal do beach. É só, sabe? É só. Não vai dar nada não. Não tem problema nenhum. E você acaba se contaminando achando que aquilo é normal. Hoje a pastora falou sobre o Salmo 1, né, que a gente não deve se assentar à roda dos escarnecedores. Antes, nós temos que ter o prazer de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Sabe, nós não podemos nos acostumar com fofoca, com mentira, com outras coisinhas por aí. Isso vai sendo uma ferrugemzinha que entra no nosso coração. Um fermentinho que é colocado ali. E a Bíblia fala muito sobre pequenas coisas destruindo grandes coisas. Ela fala assim, são como raposinhas que vão ali na vinha. O que elas fazem? Ela come um pouquinho ali, corrói um pouquinho, pega o brotinho. E a hora que você vê, você não tem mais continuidade na sua vinha, porque as raposinhas roubaram tudo isso. Sabe, ele fala de uma mosca que pousa num pote de óleo, de azeite. Um azeite que estava santificado, um azeite que estava separado, consagrado ao Senhor. Uma mosca pousa ali e contamina todo aquele pote de azeite. Nós não podemos deixar com que uma mosca contamine a gente. E mosca, se a gente for levar para o mundo espiritual, a gente tem o Deus das moscas do Egito que faz. Beuzebu é muito acompanhado por isso. Mas eu não quero chegar nisso, dessa questão do que os outros... Mas naquilo que a palavra tem falado, não se contamine com a doutrina que está o mundo passando para você. Não se conforme com pequenas coisinhas. Antes você tem que ser o agente modificador de ambiente. Antes, quando alguém chegar para fofocar, você tem que ser a pessoa que vai mudar o assunto. Quando alguém chegar chorando por você, falando mal do marido ou da esposa, você tem que ser a pessoa que vai trazer uma palavra de conforto e de vida eterna para aquele relacionamento. E não apoiar aquela pessoa, separa mesmo, não sei o que lá. É óbvio, e aqui eu não quero generalizar, mas existem situações que a gente precisa falar, você precisa ter um rumo novo. Você precisa de estar num lugar novo. Esse julgo é desigual. Isso não pode. Mas você tem que ter uma palavra sábia saindo das tuas bocas. Você não pode deixar com que as informações que o mundo traz para você formem o seu caráter. Quem tem que formar o seu caráter, a sua ética, a sua moral, são as palavras que o Senhor nos ensina na sua palavra. Se você for assim, você é incorruptível. Se você for assim, quando alguém vier falar mal de você, você vai assim, não,
Você está falando de uma pessoa que eu conheço. Eu conheço o coração dessa pessoa. Ela pode ter passado por situações ruins e entrado numa situação que não é tão boa. Mas eu conheço o coração dela e sei o que ela está fazendo para recuperar as coisas. Sabe, nós não podemos deixar nos contaminar pelo mundo. Não dá mais. Jesus está voltando. Esse domingo de Ramos é um momento de reflexão. De hoje até o domingo que vem, você precisa refletir nas tuas atitudes, a quem você entrega a sua vida, o que tem entrado na sua mente, o que tem entrado na sua casa, o que tem entrado no seu trabalho, quais são as companhias que você tem andado. Eu não estou falando para você abandonar o trabalho porque as companhias do trabalho são ruins, mas não, você tem que transformar aquelas pessoas. Elas não podem transformar você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. É você que transforma ambientes, não são os ambientes que transformam você. E quando você entender isso, que é de dentro para fora que as coisas vão acontecendo, você toma uma atitude de mudança. Você toma uma decisão de mudar a forma de pensar as coisas. A tua boca fala do que o teu coração está cheio. E nós precisamos ter essa transformação. Eu não sei como é que você tem vivido, como é que você tem se deparado com essas situações, mas eu quero orar por você, já encerrando o culto de hoje, pedindo que Deus nos ajude e que Ele vá à frente com essa espada de 2 gumes, nos trazendo para a vitória. Feche os seus olhos. Abra o teu coração, abra a tua mente. Eu queria dar uma colocação aqui. Enquanto o pastor falava, a gente às vezes visualiza algumas coisas sendo entregues como honra para Jesus passar, como era aquela entrada triunfal, os tecidos, os ramos, mas isso se referencia a coisas que são valiosas no nosso coração. E às vezes aquilo que é valioso no nosso coração não vem de encontro àquilo que é valioso no coração de Deus. E assim como o Lucas falou na abertura, alguns caminhos precisam ser aplainados, alguns buracos precisam ser tampados, montes serem abaixados, buracos serem aterrados, para que entre o Rei da Glória. Isso se fala de retidão nos caminhos, para que ele possa entrar e reinar. Nós vimos que não importa como ele entra, porque ainda que construam cenários de morte, cemitérios, ele vai entrar. Ele não precisa necessariamente pisar, ele sabe como vir sem ser contaminado, distorcido, modificado. Ele vai entrar. Mas o que mais nos preocupa não é como ele vai entrar, mas é o caminho que nós temos preparado para que ele encontre um lugar para entrar na nossa vida. Ele vai entrar. E às vezes aquilo que é valioso para derramar aos pés de Jesus, para que ele entre, não são as coisas do reino, são as coisas do mundo. E ainda que sejam as coisas do mundo, nós precisamos colocar aos pés dele, para que ele entre e governe. Isso se fala de despojar, de tirar das suas mãos aquilo que não é dele e entregar aos pés daquele que vai reinar. Sabe, quando fala de colocar ao chão, é tirar de um lugar alto que tem importância e colocar num lugar baixo, onde fica como estrado dos pés daquele que reina. Isso pode ser coisa simples, mas pode ser algo muito valioso. Isso pode ser um bem material, mas pode ser uma estratégia mundana. Mas ele quer que nessa hora a gente tire da nossa mão, do nosso governo, do nosso controle e coloque no chão. Sabe, colocar no chão é uma atitude de humilhação, mas também de humildade e de reverência, aquele que é o mais alto. Pode também significar um arrependimento de ter colocado nas tuas mãos como domínio e você abrir mão daquilo ser sua arma. A espada de 2 gumes não está nas nossas mãos, está nas mãos daquele que governa e reina. Mas muitas vezes nós pegamos armas poderosas deste mundo para nos guardar, para nos proteger, para ser a nossa resposta ou a nossa vingança. Não é disso que ele quer.
Ele quer um coração quebrantado e humilde, disposto a obedecer. Aquele que permanece fiel. Não é aquele que tem a arma mais forte. Aquele que permanece fiel. Não é aquele que é mais fraco. Aquele que permanece fiel. Não é aquele que se reveste de autoridade. É aquele que permanece fiel. E fidelidade é um coração disposto a obedecer e abrir mão. Então que nessa oração que o pastor vai fazer, você lance diante dele tudo aquilo que tem sido arma, tudo aquilo que tem sido estratégia, tudo aquilo que tem sido domínio, tudo aquilo que tem sido vestes, tudo aquilo que tem sido máscara, capa, influência, artifício, meio de comunicação. Eu não sei quais são o que você tem usado para ser vitorioso neste tempo, mas isso tem nos feito derrotados diante daquele que governa, que é Satanás. Ele é mais forte, mas a partir do momento que a gente se despoja de tudo isso, Cristo entra e governa. E aquele que é mais forte do que Satanás, ele tem império, tem governo, tem realeza, tem trono sobre a sua vida. Ele vai entrar, ele vai se assentar, mas isso depende muito de como você prepara esse caminho. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós sabemos que vivemos num mundo, Pai, corrompido, de mentira, às vezes de pessoas que estão conosco por interesse. Mas nós não vamos mais nos deixar levar por essa situação. Nós repreendemos, Pai, todas aquelas pessoas que estão próximas e tentam se aproveitar de nós, que estão próximas e tentam nos enganar. Nós te pedimos nesta manhã, Pai, que essas pessoas não tenham efeito sobre nós. Se tenhamos que conviver com elas, amém, mas que elas não tenham efeito sobre nós. Pai, quando eu reconheço, eu quero me arrepender, Pai, de ter frequentado esses lugares, de ter deixado essas pessoas influenciarem a minha vida, de eu ter dado mais importância a elas do que a Tua palavra, de eu ter até me desculpado, Pai, para poder conviver com eles por uma situação ou por outra. Mas eu sei que é o Senhor que vai à frente de toda a nossa batalha. É o Senhor que vai à frente de todas as coisas. Eu não preciso mais, Pai, de todas essas coisas para o Senhor me abençoar. A única coisa que eu preciso é crer e ter fé que o Senhor é o Todo-Poderoso. É o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem abre os caminhos. É o Senhor quem vai abrir a porta que está fechada. É o Senhor que vai me passar pelo mar, passar pelo mar vermelho, mesmo que eu veja, Pai, impossibilidades nisso. É o Senhor que vai me fazer passar pelo Jordão seco, Pai, porque o Senhor é poderoso para todas as coisas. Se tem algo, Pai, que tem me impedido de crescer, que tem impedido de prosperar, eu peço agora, nesta manhã, que o Senhor venha com poder e graça, Pai, nos dar discernimento, sabedoria e inteligência para superarmos todos isso. E ainda mais, a Tua graça e misericórdia para nos perdoar, Pai, de tudo isso que tenhamos deixado entrar e nos contaminar. Hoje nós nos limpamos. Pai, neste domingo de Ramos, eu quero oferecer a minha vida como sacrifício ao Senhor. Eu quero oferecer, Pai, tirar a minha capa e poder estendê-la para que o Senhor entre na minha vida. O tapete vermelho está estendido somente para o Senhor adentrar no meu coração, na minha mente, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, Pai. Em tudo aquilo é apenas o Senhor quem é o bom convidado para todas essas coisas. Nos livra, Pai, de toda a armação, do laço do passarinheiro, de toda a armadilha que tenta nos tirar da Tua presença e impedir que as Tuas bênçãos cheguem até nós. Nesta manhã, eu declaro você como um vitorioso, e que o Senhor vai à frente de todas as Tuas batalhas, e que o Senhor é e sempre será o que nos leva a toda a vitória em nome de Jesus. Pai, quero orar pelos dízimos e ofertas que entraram hoje. E é por isso, Pai, que nós conseguimos sustentar, Pai, alguns ministérios, algumas associações, Pai, que dependem, Senhor, às vezes de vida financeira. E o Senhor tem dado uma prosperidade grande a esta igreja para poder ajudar. Eu te louvo e te agradeço por isso, Pai, porque numa pequena igreja o Senhor pode fazer grandes coisas e mudar vidas, Pai. Nós vimos aqui testemunhos do que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Anderson vai ser acolhido, vai ter sido, Pai. Ele vai ser adotado, Pai, e ele era uma criança que todo mundo tinha colocado ela como uma criança, Pai, que jamais sairia de uma instituição, ó Deus. E o Senhor fez
fez uma transformação tremenda na vida dele. Quem conviveu com o Anderson sabe como ele era, Pai, e nós vimos ele hoje sendo adotado, Pai, sendo acariciado, sendo recebido por famílias, ó Deus. Algo que era inesperado, que era improvável, o Senhor tornou provável, palpável, Pai. Então que seja assim com a nossa vida também. Nós somos imerecedores de tudo, mas o Senhor nos dá e tem felicidade em nos dar, Pai. Nós recebemos e te pedimos que a tua graça e misericórdia venham sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor?